Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 19, versículo 8. Esse é o texto do qual nós vamos conversar hoje aqui. E antes de iniciar esse devocional, quero convidar você que está aqui pela primeira vez para se inscrever no nosso canal. Estarmos juntos de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sem falta, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Para nós, certamente será um grande presente ter a sua presença aqui. E mais, Deus vai falar contigo todos os dias, eu te garanto isso. Eu não confio em mim para isso, eu confio na palavra de Deus. E como nós lemos e meditamos na palavra, eu tenho certeza que algo do céu será soprado no seu coração. Vamos lá, Provérbios capítulo 19, versículo 8 diz assim: O que adquire entendimento ama a sua alma, e o que cultiva a inteligência achará o bem. Mais uma vez, o que adquire entendimento ama a sua alma, e o que cultiva a inteligência achará o bem. Esse termo entendimento ele vai ser traduzido em outras versões, e pode ser que assim esteja na sua Bíblia, como sabedoria. Sabedoria e entendimento aqui serão sinônimos, tá bom? E é interessante, gente, que as duas palavras-chave, para a gente começar a mastigar, sentir o tempero desse texto, as duas palavras-chave são adquirir e cultivar. Quando a gente lê aqui em português o que adquire entendimento, esse termo no original, adquirir, tem a ver com comprar mesmo. É o mesmo verbo para comprar. O mesmo verbo que você usa quando fala assim, ó, vou comprar um pão na padaria, vou comprar uma carne no açougue. É o mesmo termo no original que é traduzido aqui como adquirir. Só que sabedoria, a gente não consegue comprar 3 quilos de sabedoria no mercado. Você não consegue chegar para o açougueiro e falar assim, ó, me dá 1,5 kg de sabedoria, que eu vou assar uma sabedoria lá em casa, vou comer sabedoria e vou ficar sábio. Não tem como isso, né? No máximo ali o dinheiro te ajuda a ir numa mentoria, a fazer um curso, a ter acesso, mas você não consegue instantaneamente ficar sábio comprando sabedoria. Portanto, quando a Bíblia fala sobre adquirir sabedoria, adquirir entendimento, isso fala sobre uma busca ativa de meios, de práticas para se tornar cada vez mais sábio. Se você está aqui conosco desde o início da nossa série em Provérbios, ou apenas nos últimos dias, já deve ter percebido que Salomão, ele até parece se repetir muito sobre essa questão de buscar sabedoria, adquirir sabedoria. Olha, fique atento para obter sabedoria. A sabedoria vale mais do que o ouro. O entendimento vale mais do que a prata. E tudo isso não é uma pobreza de comunicação de Salomão. Que talvez algum desavisado fale assim: tá bom, Salomão, já entendi. Você está se repetindo demais. Preciso de algo novo. Mas na verdade, a ideia de Salomão é justamente enfatizar. Você que é pai e mãe, sabe que tem coisas que você vai precisar falar para o seu filho todo santo dia. Tem coisas que você vai precisar falar de semana em semana. Tem coisas que você vai precisar relembrá-lo de tempos em tempos. Isso não é pobreza de comunicação, pelo contrário, isso é riqueza. Isso é uma forma de você enfatizar um ensino para o seu filho. Você está mostrando de alguma forma que aquilo é tão importante que você fala com ele todos os dias. Então, quando Salomão constantemente se repete aqui em Provérbios sobre adquirir sabedoria, sobre adquirir entendimento, basicamente está falando o seguinte: olha, isso aqui é tão importante que eu vou estar te lembrando isso aqui toda hora. Isso é tão importante, isso aqui tem que ser um alarme no seu coração todo dia. Buscar sabedoria, buscar entendimento, buscar discernimento, crescer na vida em relação a perceber, a discernir tudo o que está acontecendo, tomar boas decisões. Tudo isso, gente, nós precisamos ter como prática todos os dias. Mas além de adquirir sabedoria, nós precisamos cultivá-la. Adquirir e cultivar. Adquirir e cultivar. Por que adquirir e cultivar, Tiago? Adquirir é o início do processo. Cultivar é a continuidade do processo. E muitas vezes, nessa continuidade, é onde a gente falha. A gente desiste. A gente até começa bem, se empolga, depois a gente desiste. E muito dessa desistência tem a ver com nós não percebermos algum progresso ou acharmos muito trabalhoso. Tiago, é muito esforço para pouco resultado, eu me cansei, eu não consigo mais. Porém, tem o seguinte, gente.
Tudo que a gente vai fazer, que a gente não tem familiaridade, no início vai ser mais difícil, justamente porque a gente não tem familiaridade, a gente não tem prática. É muito comum, por exemplo, algumas pessoas que começam a ler a Bíblia, elas começam a sentir uma certa dor de cabeça, o olho dói, dá sono, e a pessoa acha até que é uma batalha espiritual, não, demônios estão se levantando, lançando setas já contra a minha vida. Não, é apenas sua falta de costume de ler mesmo. E quando você lê com atenção, você não está só passando o olho aleatoriamente, você está lendo com atenção, isso requer um nível de energia cerebral que talvez você não esteja acostumado. Um outro caso muito comum é quando pessoas que já têm o costume de ler outros livros, então são leitores, tá? Mas têm uma certa dificuldade para interpretar o texto bíblico. Assim, Tiago, eu não tenho dificuldade de ler, eu não tenho dor de cabeça para ler. Mas eu fico perdido aqui em relação a interpretar o texto, a entender o contexto. Eu tenho medo aqui de interpretar errado, eu vejo muita loucura na internet aí, eu preciso de uma segurança aqui, eu não estou conseguindo interpretar direito. Por exemplo, a gente tem aqui a nossa comunidade do discipulado. Você vai no link que está fixado nos comentários, você vai entrar lá, e lá tem módulos de aulas que vão te ajudar nisso e muito mais. Tem outras ferramentas também que você pode buscar. A nossa comunidade é um presente de Deus para todos nós aqui. Então, entra na nossa comunidade, vai ser uma bênção para você. Só que ter essa dificuldade inicial não significa que você vai ter lá para sempre. Eu vou te dar um exemplo aqui e você vai perceber o quão grotesco é isso. Imagina que uma criança, ela está ali numa idade onde ela está engatinhando. A criança, primeiro, ela fica engatinhando, né? Andando em 4 apoios. Depois ela começa a tentar andar, a tentar ficar de pé. Quando a criança começa a tentar andar, é natural e esperado que ela caia. Ela vai cair várias vezes. Levanta, anda, cai, aí levanta de novo, cai. E fica nesse processo aí até ela conseguir se equilibrar totalmente. Correto? Quão insano seria, quão insano seria se alguém chegasse para uma criança que está engateando, que está tentando começar a andar, visse a criança caindo e falasse assim, ó, desiste de andar. Andar não é pra você não. Ih, já vi que você não sabe andar, viu? Eu acho que você não nasceu pra andar. Infelizmente, aí, ó, desiste. Fica engateando aí a vida toda. Isso seria a maior loucura do mundo, correto? Porque a criança tá num momento ali onde ela ainda não tem equilíbrio, mas ela vai obtendo através da tentativa. Ela vai levantar, ela vai andar, ela vai cair de novo, ela vai levantar de novo, até que ela vai ali adquirindo uma coordenação motora, uma maturidade muscular necessária para ela ficar de pé. Então, dessa mesma forma, da mesma forma que é loucura mandar a criança parar de andar só porque ela caiu, é loucura você parar de estudar a Bíblia só porque você não está entendendo um texto. É loucura você parar de desenvolver uma habilidade só porque no início você sentiu dificuldade. O que vai te dar o domínio da ferramenta é a continuidade, é o cultivo. É por isso que sabedoria você não pode só adquirir, você tem que cultivar, você tem que desenvolver ela. Esse devocional, assim como outras meditações da palavra de Deus, elas são um momento onde você adquire uma revelação, onde você adquire um entendimento. Eu estou pegando um texto, mastigando ele e entregando para você pronto. Mas o restante do dia, o restante da semana, o restante da sua vida, cabe a você maturar esse texto no seu coração. Estudar, meditar, orar sobre ele, desenvolver ele. E com o passar do tempo, você vai ficando com a sabedoria maturada, com a sabedoria cultivada. É muito importante ter a ideia não apenas de adquirir, mas de cultivar aquilo que Deus te deu. Nós temos aqui no canal, por exemplo, uma playlist sobre dons espirituais. Tem várias playlists aqui no canal, né? Hoje eu vou até ler quais são as playlists que tem aqui, que às vezes eu tento falar de cabeça e esqueço das que tem, ó. Série sobre bem-aventuranças, Tentação de Jesus, Devocional Romanos completo. Isso aqui foi uma série que eu fiquei apaixonado. A Carta aos Romanos completa para a gente estudar. Tem aqui série sobre Noé, série sobre libertação. E tem aqui a série sobre dons espirituais. Nessa série sobre dons espirituais, nós comentamos lá, tem uma aula para cada dom, né? Um devocional para cada dom. Nessa série sobre dons espirituais, nós ensinamos sobre o dom ser desenvolvido. Você não recebe o dom completamente pronto e maturado. Não, o dom tem que ser desenvolvido. E nesse desenvolvimento do dom, você vai aprimorando tudo aquilo que Deus te deu. Seja um dom de palavra de conhecimento, seja um dom de cura, seja um dom de profecia, você vai ali desenvolvendo e amadurecendo dentro daquele dom. E interessante é que muitas coisas na nossa vida nós deixamos de desfrutar a plenitude
disso porque foi difícil no início. Ah, Thiago, tá muito difícil aqui e tal, eu não vou continuar, vou desistir. Você acaba perdendo, meu irmão, uma janela de oportunidade tão preciosa, porque a gente acha que vai ser sempre difícil como a primeira vez. Não. Decorrer da sua continuidade, o seu cultivo, você vai adquirir uma certa familiaridade, uma certa habitualidade, um certo domínio da situação que vai te fazer fluir muito, 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 muito mais. Tá bom? Então não só adquire, mas cultiva essa sabedoria, cultiva esse entendimento. E eu quero fechar esse devocional, gente, falando algo muito interessante, porque o versículo 8 fala assim: o que adquire entendimento ama a sua alma. Talvez alguém olhe isso aqui e ache, erroneamente, que esse é um convite para o egoísmo. Poxa, a gente tem que amar Deus, amar a própria alma, como assim? A ideia do texto aqui não é te convidar para o egoísmo. A ideia do texto é o seguinte: se você adquirir entendimento, isso vai te fazer bem. Isso é uma coisa boa para você. A ideia do texto é essa. Eu quero trazer rapidamente, um conceito que é melhor desenvolvido, a gente pode melhor desenvolver em outros momentos, outros devocionais, mas eu quero falar hoje sobre design original. O que é o design original ou desenho original? Quem quiser pesquisar depois, dá uma olhadinha nisso. Design original ou desenho original. Esse design original, o entendimento teológico de que nós temos um design, nós temos um desenho. Deus nos criou com um desenho, uma identidade. Essa identidade, ela vai ser distorcida pelo pecado. Então, quanto mais a gente afunda no pecado, mais distorcida fica essa identidade, tá? Mas quando nós temos um encontro com Cristo, essa nossa identidade, ela é restaurada. A Bíblia fala em vários momentos que a ideia do evangelho é formar a imagem de Cristo em nós. Então, nós temos um design original, nós temos um desenho original, você tem um desenho original espiritual que é baseado na imagem de Cristo. A graça de Cristo, que é multiforme, ela vai se apresentar através das diversas personalidades, dos diversos, entre aspas, jeitos, né? Fulano tem um jeito, ciclano tem outro jeito. Fulano tem uma cultura, ciclano tem outra cultura. São personalidades diferentes, estilos diferentes, expressões diferentes da mesma identidade. A identidade de Cristo, cuja graça é multiforme, ou seja, tem múltiplas formas. Então pega comigo isso aqui. Já que nós temos um desenho original, nós temos uma referência de quem nós devemos ser. Essa referência é Cristo. Tá? Todas as vezes que eu peco, eu fico distante dessa referência, porque eu estou fazendo algo que não combina, não bate com a imagem de Cristo, não expressa Cristo. É algo que como é? Esqueci o termo, rapaz. Errar o alvo. A palavra pecado significa errar o alvo. Então, eu errei o alvo. Eu fui em algo que é diferente da identidade de Cristo. Já quando nós vivemos em santidade, quando nós desenvolvemos ali a santidade, o fruto do Espírito começa a ser gerado em nós pelo Espírito Santo, o que é que está acontecendo? Nós estamos ali nos tornando mais parecidos com Cristo. Nós estamos nos tornando mais parecidos com esse design original. Nós estamos nos tornando mais parecidos com quem nós fomos criados para ser. Então, quando Salomão fala que o que adquire entendimento ama a sua alma, ele está dizendo: se você adquirir entendimento, isso vai te fazer bem. Por quê? Porque quanto mais sabedoria você tem, quanto mais entendimento você tem, mais você vai conseguir operar, caminhar para esse design original, para essa imagem de Cristo em você. Compreende? Esse tema é até mais profundo, eu preciso de um outro devocional, até uma série, dá para fazer até uma série sobre isso. Mas é interessante nós pensarmos nessa questão. Porque quando falamos de santidade na Bíblia, muitas pessoas se limitam a pensar sobre certo e errado. É pecado ou não é pecado? Pode ou não pode? Vai para o céu ou vai para o inferno? Mas na verdade a santidade, as obras de santidade, de pureza, tudo isso, gente, são aquilo que os filósofos gregos e de outras civilizações também chamavam de virtudes. Se você olhar na Bíblia, santidade nada mais é do que virtude, tá? Agora, qual é a diferença? É que esses filósofos da Grécia ou de outras civilizações muitas vezes vão preconizar que essa virtude o homem busca em si mesmo. Essas são as principais diferenças, por exemplo, do cristianismo para o estoicismo. Surgindo muitas pessoas perguntando sobre isso, inclusive, né? Qual a diferença do estoicismo para o cristianismo?
Às vezes você lê um livro do estoicismo, parece de fato muito com o cristianismo. Está pregando ali coisas que são boas e tal. Tem algumas diferenças, depois eu falo sobre isso. Mas a grande parte dos filósofos vai te indicar a buscar essa virtude dentro de si mesmo. Olha, busca a virtude dentro de você. Resumidamente é isso. É verdade, é a coisa mais profunda do que isso, mas estou resumindo para você. O evangelho é diferente, porque o evangelho não nos manda buscar a virtude em nós mesmos. Na verdade, o evangelho nos mostra que a santidade, a fonte dela é Deus. É Deus, o Espírito Santo, que vem operando ali a obra de santidade em nós. E conforme nós frutificamos essa obra de santidade, ou seja, nós buscamos em Deus, nós recebemos de Deus essa virtude, porque sozinho nós não somos capazes. O evangelho é um atestado onde você atesta, você confessa a sua incapacidade. Um atestado de incapacidade. Olha, sozinho eu não posso. Sozinho eu não consigo. Sozinho eu no máximo vou até aqui. Mas para ir além, eu preciso de Jesus Cristo no meu coração. Eu preciso do Espírito Santo me direcionando. Eu preciso de um tratar de Deus, onde ele vai tão profundo, onde minha mão não consegue alcançar. Ele consegue tocar feridas tão profundas que nenhuma outra pessoa consegue imaginar que tenha dentro de mim. Ele consegue transformar a minha história em nuances que ninguém consegue. Então, quando nós falamos de adquirir entendimento, de adquirir sabedoria, não é sobre ficar inteligente para responder uma prova, mas é sobre entender esse processo de transformação que Deus gera em nós, para nós nos tornarmos a imagem de Jesus Cristo, o seu Filho. Alguns dias atrás aqui nós lemos Romanos capítulo 8, versículo 28, que fala que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E em seguida, nós temos o versículo 29, que vai explicar que esse cooperar para o bem significa cooperar para que nós nos tornemos mais parecidos com Cristo. Quer se tornar parecido com Jesus? Quer ter a imagem de Cristo em você? Quer ser fiel a esse design original? Ou seja, ser quem Deus te criou para ser? Adquira entendimento. Cultive a sabedoria. Porque este é o caminho. Sabedoria é a arte de viver segundo Deus. Pega essa palavra no seu coração. Deixa Deus falar no teu espírito. E antes de fechar esse devocional, quero orar com você. Antes de orar, deixa um like nessa transmissão. Gente, seu like faz muita diferença para que esse devocional chegue para mais pessoas. Se inscreve no canal, você que é novo por aqui. E vem para o nosso grupo de WhatsApp. É um grupo fechado, sem conversas paralelas, feito para te ajudar a ser constante. Então, 10 minutinhos antes de começar o nosso devocional, todo dia eu lanço lá o link do nosso devocional e durante o dia eu compartilho as minhas anotações pessoais por escrito só para quem está no grupo de WhatsApp. Então vem com a gente para entrar nesse grupo, o link está fixado nos comentários. Tem um grupo de WhatsApp, nos comentários tem também o link da comunidade do discipulado. Vamos orar, gente? Santo Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra, por essa direção, por essa revelação, Senhor. Eu sei que em pouco tempo e embora o Senhor tenha nos dado esse presente desse devocional, esse tempo ainda é insuficiente para entendermos tão profundamente o que o Senhor quer nos ajudar a entender. Por isso eu te peço para que o teu Santo Espírito continue falando aos corações durante o dia, continue falando aos corações durante essa estação, para que nós venhamos entender a tua soberana e perfeita vontade. Nos ajuda, Deus, não só a adquirir sabedoria, porque ela vem de ti, mas também a cultivar, que nós não venhamos desperdiçar essa rica oportunidade de viver segundo a sua vontade. Opera em nós, Pai, o teu querer. Opera em nós o teu realizar. Gera em nós o fruto do Espírito que pela nossa força nós não conseguimos gerar, mas nós confiamos na tua soberana obra. Nós confiamos na tua palavra que diz que aquele que começou a boa obra há de concluir, há de terminar. Conclui sua obra em nós, Pai. Nos desenvolve conforme a tua vontade, nos transforma segundo a tua palavra e nos ajuda a vivermos com sabedoria e entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Gente, tamo junto sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Antes de sair daqui, deixa um comentário sobre qual foi a parte que Deus mais falou ao teu coração nesse devocional. Sempre faço questão de ler e também responder todos os comentários aqui no canal, tá bom? Tamo junto, até a próxima, gente. Tchau, tchau.